Nesta seção, vamos ver como coletar dados no Chronicle. Vamos aprender quais são as fontes de registro comuns que o Chronicle pode ingerir e quais são os diferentes métodos de ingestão que o Chronicle oferece. Vamos ver também como funciona o Chronicle Through Holder, como implantá-lo e configurá-lo, como usar a API de ingestão para coletar dados. E, finalmente, vamos ver como coletar dados usando a interface de usuário de gerenciamento de feed. Esta é uma divisão das categorias comuns de fontes de logs que a Chronicon pode processar. Temos registros de segurança vindos de Firewall, Proxy Web, CASB, DLP, EPS, EDS ou AF, logs de autenticação ou logs de monitoramento de atividade base. Depois temos dados de rede, como logs de DNS, DHCP ou registros de e-mail. Então temos dados dos pontos finais. Nessa categoria entram a varredura de logs de antivírus, EDR, logs do Windows ou Unix OS ou Endpoint DLP, registros de aplicativos. Aqui temos várias aplicações empresariais locais ou na nuvem, como Workspace, Office 365 ou Salesforce. Por fim, temos logs da nuvem, logs de segurança ou de endpoint vindos do ambiente de nuvem GCP, AWS ou Azure. O Chronicle também pode coletar informações contextuais, como dados de contexto do usuário. Normalmente, esse tipo de dado é coletado de sistemas de gestão de usuários como Active Directory, Cloud Identity ou Azure AD. Então, temos dados de contexto de ativo, vindos de muitos sistemas de gestão de ativos ou CMDB. Dados de vulnerabilidade. Chronicle pode coletar tipos de relatórios de vulnerabilidades vindos de vários sistemas, como voz, inquilino, etc. Para Ranking 7, Qualicore também pode ser integrado com múltiplas fontes de inteligência de ameaças para coletar os temas cibernéticos mais recentes. Por exemplo, Abuse Sum Total, prova posterior, ou anomalia. Vamos dar uma olhada agora nas 4 principais métricas de Que coleta. a Chronicle oferece para ordem, nuvem, API de ingestão e ingestão direta. O Chronicle Forwarder é um software leve para máquinas Linux e Windows. É usado para coletar dados localmente, por exemplo, syslog, pacotes de rede, varredura de logs, de um sistema de arquivos local, Spline, ou Kafka. O Chronicle também consegue coletar dados dos serviços comuns de armazenamento na nuvem, como GCS Bucket, S3 Bucket e Azure Blob, mas também oferece uma integração de serviço de nuvem para coletar dados das plataformas SaaS comuns, como Office 365, Salesforce e muitos outros. Todos esses processos de coleta podem ser facilmente configurados Por meio da interface do usuário de gerenciamento de feeds. Outra forma de coletar dados no Chronicle é usando a API de ingestão, que permite enviar dados diretamente para o Chronicle, basicamente em 2 formatos diferentes. Podemos enviar bem formados usando eventos ou registro de texto bruto. Finalmente, temos a ingestão direta. Com este método de coleta, o Chronicle consegue coletar nativamente todos os logs do GCP, como os logs de auditoria do GCP Cloud, descobertas do Google Cloud Platform DNS ou Security Command Center. Vamos dar uma olhada mais aprofundada agora na crônica da ordem mundial. A implantação típica do encaminhador Chronicle é local, em uma máquina física ou virtual, Linux ou Windows, mas também pode ser implementado no ambiente arquivado, quando há necessidade de coleta através do encaminhador. O Linux para Word funciona dentro de um container Docker e suporta atualizações automáticas. O Windows for Word funciona como um serviço em um host Windows e requer uma nova instalação quando um upgrade é necessário. Um encaminhador pode ter vários coletores, cada um correspondendo a uma fonte de dados. Syslog, Syslog com TLS, Kafka, pacotes Metro, arquivos e consultas em Splunk. Vamos ver agora uma arquitetura de implantação típica para o redirecionador Chronicle, que precisa coletar syslogs e encaminhá-los para o Chronicle. O encaminhador, no centro deste diagrama, pode receber várias correntes de syslog. Cada fonte de dados é distinguida pela porta da escuta, configurada no encaminhador de crónicas. Portanto, na ordem da forma cônica, vamos ter múltiplos coletores, um para cada porta da escuta. O encaminhador fará uma conexão gRPC criptografada com a instância cônica do cliente para entregar os logs coletados. Junto com os logs, o encaminhador enviará um rótulo de dados.
Uma etiqueta de dados é usada para identificar o tipo de dado que está sendo coletado e define qual analisador é usado para a normalização dos dados fornecidos. Por este motivo, é necessário para quase todos os métodos de gesto. Basicamente, no Chronicle, cada produto suportado tem seu próprio rótulo de dados. No módulo PA, vamos ver como recuperar todas as etiquetas de dados supostas para a coleta. A crónica para configurações de borda é definida por meio de um arquivo de configuração básico, YAML. Podemos ver que este arquivo de configuração é composto por duas seções. A seção de saída, que inclui detalhes específicos para o cliente, e a seção do coletor, que define o método de coleta e o rótulo de dados para cada tipo de dado a ser coletado. Para aplicar as alterações feitas ao arquivo de configuração, o container ou o serviço do Windows deve ser reiniciado. A seção mais alta no arquivo de configuração é a seção de saída. Informações importantes que encontramos aqui são a chave da API para a conexão com o locatário do Chronicle, o identificador do cliente e o identificador do coletor. O identificador do coletor é definido como parte do processo de provisionamento. Na implantação, com vários encaminhadores de crónicas, temos duas opções. Juntos, podemos fornecer um ID de coleção diferente para cada estrutura de crónica. Ou podemos usá-lo. O mesmo para o Word Configure 8. Em várias instalações avançadas. A seção de saída não deve ser modificada pelo cliente para evitar falhas durante a ação local. A seção do coletor contém uma lista de coletores. Cada coletor define um conjunto de atributos comuns, como habilitado para ativar ou desativar o coletor, e o tipo de dado para definir qual é o rótulo de dado para os dados coletados. Além dos atributos comuns, temos também um conjunto de atributos que depende do coletor que precisamos configurar. Por exemplo, para o coletor de recolhimento, nós Temos que definir a interface que deve ser inspecionada para a captura de pacotes. Enquanto na configuração do syslog, precisamos definir a porta da escuta e o endereço IP local que deve ser usado para receber o tráfego do syslog. Neste exemplo, configuramos 0.0.0.0 para ouvir em todas as interfaces. Caso precisemos configurar vários coletores sazonais no host, cada coletor deve ter uma lista única de arquivos importados. Aqui podemos ver outros exemplos para os coletores encaminhadores, por exemplo, a configuração para o coletor Kafka e o coletor syslog sobre TLS, onde devemos especificar os detalhes do certificado. Então temos o coletor do Splunk, onde devemos especificar o Splunk que usaremos para buscar os dados, e o coletor de arquivos, onde podemos definir o caminho do arquivo para recuperar os registros. Vamos dar uma olhada agora em algumas configurações avançadas que podemos configurar no Chronicle para Word. Podemos definir um rótulo de namespace para identificar logs vindos de uma configuração de rede distante. Isso é geralmente usado para fazer aqui. Dê uma olhada nos endereços IP que se sobrepõem. Você pode configurar o rótulo do namespace na seção de saída ou na seção do coletor. O rótulo do namespace, definido na seção de saída, será aplicado a todos os dados conectados pelo encaminhador, enquanto o rótulo de namespace, definido no nível do coletor, será aplicado apenas aos dados coletados pelo coletor específico. Se o rótulo do namespace for definido em ambas as seções, o namespace específico do coletor tem prioridade. O namespace rotula a Fundado na fonte. configuração do encaminhador, será incluído no UDM e na escala dos dados coletados. Procuramos por um pedido específico. Na interface de convolução atual, na barra de pesquisa, todos os namespaces associados ao ativo específico serão visíveis em uma lista suspensa, Podemos também configurar arbitrariamente. disponível no quadro económico, a fim de atribuir dados algorítmicos aos dados coletados. Esses metadados serão incluídos nos eventos BDN sob o campo de etiquetas de ingestão, usando pares de chave-valor. As etiquetas podem ser configuradas se nós somos ajudantes de toda a Terra. Pelo atacante do conjunto de saída, Mas apenas para os dados coletados por um coletor específico na seção do coletor. If both are provided, the labels are merged, but the collector's key take precedence over the forwarder's key if the keys overlap. The Chronicle Forwarder can be also configured using the collected data based on a regular expression. O que diabos você acha que está fazendo? To filter out or block the data when there is a regex match. Também But we podemos can also fazer isso. configure an allow filter. Ok, isso é o fim deste aqui. At forwarder level or at collector level.
Então, você deve ter uma nova e crescente quantia de dinheiro envolvida na próxima sessão. Os filtros estão gerenciando. Se houver uma sobreposição de nomes de filtros, os filtros do colecionador têm precedência sobre os filtros do promotor. Para garantir a alta disponibilidade da coleção de leis usando o Chronicle Forward, um balanceador de carga de camada 4 pode ser instalado entre as fontes locais e 2 ou mais encaminhadores. Isso é suportado apenas para conexão sazonal. Através do log balance, o log DC pode ser distribuído por várias instâncias à frente. Ou, se uma delas falhar, os registros serão enviados para um encaminhador diferente. Isso é possível porque o Chronicle Forward tem um servidor HTTP integrado para interação com o balanceador de carga. Pode ser configurado diretamente no arquivo de configuração do FlowVolta, configurando todos os parâmetros relacionados à conexão com o balanceador de carga, como o povo egípcio, vários tempos de espera e o código de status pronto. O tamanho recomendado para o host virtual ou físico, onde o Chronicle para WordAir é instalado, é 1.5 GB de memória RAM para cada tipo de dado coletado, 2 CPUs para cada 10.000 unidades de processamento por segundo, mesmo a cada segundo, e pelo menos 100 MB de disco. Se você tem um firewall entre o Core Vorten e o Chronicle 10, você deve configurar o funil para permitir conexão com os seguintes destinos. Vamos para outro método de ingestão que o Chronicle oferece, a API de ingestão. A API de ingestão permite enviar dados diretamente para o Chromium, eliminando a necessidade de software ou hardware adicional no seu ambiente, por exemplo, o encaminhador. A API de ingestão é uma API RESTful com um payload JSON. Se o payload contém um evento UDN bem formado, não há necessidade de parsers para normalização de T-data. A API de ingestão oferece a melhor flexibilidade e controle sobre o pipeline de ingestão. Por esse motivo, essa é frequentemente a maneira preferida para MSAPs e parceiros tecnológicos enviarem dados para o Chronicle. Quando for usar a API, é necessário uma chave de API para a integração. A partir do nível 10, tem sua própria chave e identifica o cartão com o nome da tatuagem. Use quaisquer valores para enviar os valores do jogo. Muito parar aqui por um momento. Desenrole a tela novamente. Cria entidades para enviar entidades de jogo para o Chronicle. E por fim, adicionamos tipos de bloco para recuperar todos os rótulos de dados atualmente suportados pelo Chronicle. Este é um diagrama de exemplo de como funcionam as entradas de registro não estruturadas. Os dados para enviar ao Chronicle, à esquerda deste diagrama, são todas as entradas de registro, como os logs gerados por um servidor DNS. É altamente recomendado não enviar para o Chronicle um único registro por vez. Você deve sempre enviar vários registros em um lote para evitar um número excessivo de chamadas de API. Assim que o lote estiver pronto, incluindo o ID do cliente e o rótulo do tipo de dado, será enviado para o Chromicore usando a chave de API para a autenticação. A principal diferença entre uma estrutura e uma mão. A API Udemy Events é um tipo de PostgreSQL. A Udemy Events aceita um lote de Udemy Events em forma de JSON. Não adquire a localidade do pedido, porque os erros acabarão vindo do que já passou, e estará disponível no site do WGBN em colorido codificado XT. Chronicle suporta duas versões diferentes de APIs de ingestão, que requerem dois tipos diferentes de chave API. A versão 1 da chave API é apenas uma string de token, enquanto a versão 2 da API é um token de API JSON e implementa a autenticação OAuth. Este é um exemplo de como trabalhar com a segunda versão da API de ingestão, usando a ferramenta de amostras da API, que você pode encontrar no repositório do Conical no GitHub. O que você precisa é de uma máquina Linux com Python 3 e a chave da API da sua empresa salva no seu diretório pessoal. A ferramenta de amostras de API fornece operações de linha de comando para ingerir entradas de log não estruturadas, usando eventos ou entidades. Com base no tipo de operação que você precisa executar, deve especificar os argumentos necessários, como o ID do cliente, o arquivo de log bruto para as entradas de log não estruturadas, no arquivo JSON, contendo os eventos UDN, ou as entidades UDN, para os outros dois pontos de ingestão. O endpoint do logtype funciona apenas com a versão 1 da API de ingestão. É necessário o código PIC, e ele fornece a lista completa de rótulos de tipos de dados atualmente suportados
pelo Chronicle, a última coisa é apenas o método que vamos discutir nesta sessão. É a codificação em nuvem e gestos, usada para coletar registros de sistemas originados na nuvem ou para iniciar uma nova integração com várias plataformas intermediárias SaaS. Pode ser configurado pelo usuário no console, via uma empresa Fibonacci, mas o usuário precisa preencher todas as informações e obter a credencial para a integração. Vamos ver agora o triângulo. Então, como configurar uma integração na nuvem? A primeira integração que queremos configurar é uma integração de armazenamento de contagem dupla. Já temos um sinal A15 de 6 casos GSSE. Um clique no arquivo ou ícone de arquivo. Você pode ver GSSE arquivo. Vou copiá-lo na minha biblioteca. Esta é a página inicial do console Chronicle. Daqui, clique no ícone do menu no topo direito. Depois, em Configurações. Então, Planilhas. Este é o painel de gerenciamento de feeds, onde posso ver todos os feeds ativos e arquivados para os sistemas. Agora vou adicionar um novo feed, clicando no botão de Adicionar Novo. No painel Ártico, você pode selecionar a das palavra opções de integração. Armazenamento Amazon S3, armazenamento em nuvem do Google, blob da Microsoft Azure ou integração com uma API de terceiros. Vou escolher o Google Cloud Storage e, para tipo de log, vou selecionar Sysquaresy. No próximo passo, preciso especificar o URI do GCS. Onde coletar o registro, vou colocar o que copiei antes. Então preciso especificar se quero ler de um único arquivo, de um diretório, ou de um diretório incluindo os subdiretórios. Vou escolher esta terceira opção e, claro, você precisa modificar o URI porque eu preciso apontar tudo para... Finalmente, devo selecionar também a opção de exclusão para especificar se quero ou não deletar este arquivo após o comando. Para este caso, vou selecionar Nunca criar arquivos. Para a integração inútil, não preciso preencher credenciais, porque o Chronicle sempre usa um usuário interno que precisa de uma permissão no back-end. Clicando em Próximo, vou revisar todas as informações fornecidas e clicar em Enviar para finalizar o meu campo. Agora posso ver que o meu feed está, pelo menos, entre os feeds ativos desta instância. Também posso editar meu feed, se precisar alterá-lo. Por exemplo, você pode trocar a interface do GCS, mas no momento não preciso mudar nada. Está completo. Vamos verificar agora o gesto de login do balde no GCS. Da barra de pesquisa, quero realizar uma busca contínua. Então, listando todos os recursos disponíveis. Vejo que o Sysquaresy está aí, então vou selecioná-lo e executar a pesquisa. E eu tenho a caixa, eu posso ver. Conexão de rede. Você pode selecionar um deles. O segundo serviço em nuvem, no qual estamos investindo, e vamos configurar. É uma integração para coletar novos espaços de trabalho. Então, do começo, tente o menu icon, Settings, Feeds, and Add New Feed. Vou selecionar a API de terceiros para essa integração. E para atividades do espaço de trabalho local. Aqui você pode ver a lista de todas as fontes de dados. Podemos selecionar a relação alternativa da planta. A seguir, preciso especificar todas as informações e as condições necessárias para uma rápida desintegração. Então, o primeiro é o ponto de retirada. Então, eu tenho o emissor de reivindicações, que é uma conta de serviço para criar e pagar por essas integrações. Então, o sujeito limpo. Vou colocar aqui um espaço de trabalho VCM criável pelo usuário para esta integração. Então, o público. E a chave privada para a conta de serviço para imprimir. O array personalizado do espaço de trabalho. E, finalmente, vou especificar a lista de aplicativos do Workspace definidos para esta integração.
basicamente, de onde quero gerar os TTIs. Em seguida, para revisar todas as informações fornecidas e qual assunto, vou finalizar o feed. Agora, posso ver o campo na lista de campos ativos para esta instância. No entanto, é sempre recomendado esperar algumas horas antes de verificar os relatórios, exceto que aparece. Como podemos ver, há uma atividade com bastante espaço com a fonte na lista de variáveis que é usada para esta instância. E eu posso ver que os registros de atividade do Workspace chegaram. Eu posso selecionar um deles. É um upload de arquivo do Drive.